Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções trigonométricas. Nós fizemos já um vídeo aqui sobre equações trigonométricas, né? Um assunto, um conteúdo bem complicado, né? A gente vai desmistificar um pouquinho aqui acerca de função trigonométrica. A gente viu no vídeo de equação a questão de equação trigonométrica, ela está amplamente associada à descoberta de uma variável, né? Na equação normal, nas funções do primeiro grau, do segundo grau, a gente acha, por exemplo, na função afim, a gente acha ali a variável x ou a variável y, não é? Mas nós temos ali na função quadrática, a gente tem que achar a possibilidade de achar algumas raízes dessa função, né? X', x2', através de Bhaskara, né? Não é tão simples como a função afim. Tem que fazer essa fórmula de Bhaskara para achar os valores de x, né? E são dois valores, pode ser dois valores. E nós temos outros tipos de função, né? Função logarítmica, função exponencial, função modular, função inversa, que nós já vimos aqui, já vimos função composta. E aqui a gente vai adentrar a nossa e terminar, né, finalizar o nosso conteúdo de trigonometria e geometria plana e trigonometria, tá? Então, ali no vídeo de equações trigonométricas, nós vimos que nós temos a variável, né? E essa variável geralmente vai ser um ângulo, tá? Geralmente vai ser um ângulo. Aqui na função de seno, função trigonométrica, função de seno, cosseno e tangente, assim como tem as equações, né? A gente viu a equação de seno, a gente viu a equação de cosseno e vimos a equação de tangente, né? A seno de x é igual a. Aí tem um número lá que é já conhecido, né? De um ângulo conhecido. Lembra que a gente tem que estar em mente já o ciclo trigonométrico, aquele ciclo lá que tem π, 2π, π sobre 2, 3π sobre 2, né? Tem que estar em mente em radiano, se for em grau, vai ser 0, 90, 180, 270, a gente tem que estar em mente esse gráfico, tá? Além de ter em mente esse gráfico, não, esse ciclo. Tem que ter em mente esse ciclo, tem que ter em mente também o conteúdo de arcos côngruos, a redução ao do primeiro quadrante, tá? Aquela redução da formulazinha 180 menos 20, 180 mais 20, 360 menos 20 não, x, né? 180 menos x, 180 mais x e 360 menos x, ok? Então a gente tem que estar em mente essas formulazinhas, tá? Para achar os ângulos côngruos, tá? E também a gente tem que ter em mente quando a gente tem um número, por exemplo, dá 2.000 graus e perguntar onde que ele para ali no ciclo trigonométrico. A gente sabe que 2.000 graus é maior do que 360, né? Do que uma volta. Então a gente vai dividir ali e o restante vai ser aquela sobra, né? Então o quociente, né, vai ser basicamente o resultado nessa divisão vai ser ali a quantidade de voltas e o restante vai ser a quantidade, o ângulo ali onde ele vai parar, exatamente, né? A quantidade de voltas mais um pouquinho, tá? Que não, geralmente não dá 360, ok? Então, a gente tem que ter em mente todos os conteúdos de redução do primeiro quadrante, de, de ciclo trigonométrico, né, tem que estar em mente. O que é seno, o que é cosseno, seno, né, geralmente a gente tem aquela reta no eixo x, cosseno, a seno no eixo y, cosseno no eixo x, né? A gente tem isso. Tangente, a gente tem que estar em mente. A gente tem que estar em mente também os inversos dessas funções seno, cosseno, dessas relações métricas, né, do triângulo retângulo. A gente tem que estar em mente, né, seno, cosseno, também tem os inversos dele na relação que a gente viu em um vídeo anterior, que foi a questão de cotangente, né, que é o inverso da tangente. Se a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, nós temos que a cotangente é cateto adjacente sobre cateto oposto. Ao mesmo tempo que cosseno, qual é o inverso de cosseno? Vai ser secante, né? Secante é o inverso de cosseno.
E secante, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. A secante vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente. Ao mesmo tempo que nós temos também o seno, a função seno e o inverso da função seno. A função seno, nós temos aí cateto oposto sobre o cateto adjacente, sobre hipotenusa, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. E o inverso do seno é a seno cotangente, secante, cossecante. Então, aí a gente tem o inverso do seno como sendo a cossecante, tá? Então, a cossecante, ela vai ser a hipotenusa dividido pelo cateto oposto, ok? Então, é necessário a gente ter em mente todas essas relações trigonométricas, tá? Tangente, o que é tangente, o que é cosseno, o que é seno, tá? Pra gente entender funções trigonométricas, ok? Então, dito isso, nós vamos agora para a linha, enfim, né? A linha sobre função trigonométrica, que disserta um pouco sobre essas três funções, né? De um ponto de vista mais específico do que das equações ali. E nós vamos começar com a função, né? A função seno, tá? Vou colocar de preto para ficar hoje. Esse aqui eu acho que não acabou. Função seno. Então, aqui nós temos a função seno, tá? Qual é a definição de uma função seno? Função seno, geralmente, é definida. A gente tem todas as fórmulas básicas, né? A gente viu, né? Função quadrática, por exemplo, a gente tem a forma canônica e temos aquela forma básica, né? É a fórmula canônica, que é a fórmula básica, e temos a fórmula variável, né? Fatorada, que podemos fatorar, tá? Então, aqui nós vamos ter a fórmula canônica da função seno, sempre vai ser f, né? Sempre f, alguma coisa em função de algo, né? F de x igual a seno de x, tá? A gente quer saber o valor desse ângulo, né? Esse provável ângulo. Então, essa vai ser a fórmula canônica de uma função trigonométrica, certo? Sei que o assunto é complicado, mas a gente indo explicando, a gente vai conseguindo absorver mais esse conteúdo, tá? Então, nós temos que a função de f de x é igual ao seno de x. E para montar seu gráfico, a gente vamos fazer uma breve revisãozinha, sabe? De ciclo trigonométrico, tá? Então, só para a gente lembrar aqui, a gente tem que ter em mente o ciclo, né? O ciclo que faz essa relação dos quadrantes, né? Então, a gente divide aqui, esse ciclo, ele sempre vai ter aqui um eixo x, um eixo y, eixo x, eixo y, tá? Eixo x e eixo y. O eixo x, ele vai dispor aqui de... O eixo x vai dispor de... Aqui vai ser equivalente a π, né? Aqui π sobre 2. Aqui vai ser π. Aqui é 2π, na verdade. E aqui é 3π sobre 2, né? Se for em relação à questão de radiano. Se for de número, a gente sabe que é 0, 90, 200, 180 e 270 aqui, graus, tá? A gente sabe também que a gente tem que lembrar também outra questão, né? Por exemplo, o seno de 0, aqui, 0, que equivale a 0, é igual a 0. O seno de 1 vai ser igual, aqui é 0, né? Seno, aqui não tem. Seno aqui tem, então é um positivo. Aqui é um negativo, né? Que na verdade é 0. E aqui é um negativo, né? E seus valores que variam de 0 a menos 1 em seno. Então, sempre tem que variar só de 0 a menos 1. Menos 1.
tá? Essa é a variação de seno, ok? 0 a menos 1, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o valor de 0, o valor de 1, o valor de 0 também, e menos 1. Então, se perguntar o seno de 0, vai ser 0. O seno de 1 vai ser 90 graus, né? Assim como o seno de 90 graus é 1, tá? O seno de 0 vai ser 0, né? Pode ser 0, 180 ou 360 também, tá? O seno de menos 1, né? Vai ser igual a 270 em graus, né? Se for em radiano, a gente coloca 3π sobre 2, tá? Ou o seno de 3π sobre 2 vai ser igual a menos 1, tá? Ou vai ser igual a 270, ok? A gente precisa estar com isso em mente. Agora a gente pode passar isso para a tabela, né? Porque a gente já viu a forma canônica, né? Da função trigonométrica, forma canônica, aquela forma básica da função trigonométrica f de x igual a seno de x, o xzinho entre parênteses, tá? E que varia de 0 a menos 1, como a gente viu aqui no ciclo trigonométrico. Outra coisa, a gente tem que, né, como trata de uma função, a gente tem que fazer aquela tabelinha para fazer depois o gráfico, a gente vê como que é esse gráfico de uma função seno, tá? Então, aquela tabelinha de x e y, né, no que varia x está para y, tá? Então, nós temos, por exemplo, pegando esses valores importantes que nós já citamos aqui, de 0, 1, menos 1, 0, tá? A gente tem, por exemplo, aqui, o para x igual a 0, né? Para x igual a π sobre 2, vamos colocar em radiano, né? Π sobre 2, para x igual a π sobre 2, para x igual a π, tá? A gente está indo nessa ordem aqui. Para x igual a 3π sobre 2, para x igual a 2π, tá? Então, aqui nós temos 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2, tá? Além desse aqui, 2π, não dá para ver muito, mas é isso. Então, para para x igual a 0, nós vamos ter, ó, se a gente colocasse aqui o x igual a 0, que nem a gente fez aqui, tá? X igual a 0, a gente ia ter quanto de valor ali? 0, né? Que seno de 0 é igual a 0. Para x igual a π sobre 2, nós vamos ter quanto? Π sobre 2 vai ser igual a 1, né? Como aqui, ó. Π sobre 2, que é a mesma coisa de π sobre 2. E vai ser igual a 1. E aqui, ao mesmo tempo que nós temos também o seno de 0 novamente, ou π. Π vai ser 0, né? Que a gente já viu que vale π. Aqui, ao mesmo tempo, nós temos também os valores de seno menos 1. Seno menos 1. Seno menos 1 aqui é 3π sobre 2. 3π sobre 2 equivale a menos 1. Equivale a menos 1. E 2π vai equivaler a 0, né? Como a gente viu aqui, o valor de menos de 0 vai ser aqui, pega, abrange todos estes. Então, nós temos esses valores aqui no gráfico, tá? Aqui, ó, os valores ali no gráfico, tá? Pronto. Vamos lá. O que a gente precisa saber sobre isso? Quais são as inferências que nós vamos tirar acerca disso para fazer o nosso gráfico da função, né? Então, dito isso, nós temos aqui um gráfico, né? Aqui nós temos o eixo Y, aqui nós temos o eixo X. Aqui, a primeira coisa que a gente pode fazer é delimitar, né? O gráfico sempre a gente coloca a origem. Aqui é a origem, tá? E como eu havia dito aqui, a função seno, ela vai variar de 0, tá?
Na verdade, de 1 a -1, né? De 1 a -1 que abrange o zero aqui no meio, né? De 1, aí depois 1, 0, -1, tá? De 1 a -1. Então, nós colocamos aqui, justamente no eixo Y, que a gente vai colocar essa variação de -1 a 1, tá? A 1. De -1 a 1, justamente no eixo Y, certo? Por que no eixo Y? Porque é aqui que nós temos essa limitação. Ele não vai ser nem maior do que 1 e nem menor do que 1, -1, tá? Agora, a gente já colocou ali variando, né? De -1 a 1. Agora, a gente vai colocar os valores no eixo Y. Ó, a gente viu que no eixo Y varia aqui, ó, de 2π, π sobre 2, π e 3π sobre 2. Então, a gente vai colocar aqui no eixo Y e numa ordem, né? Então, de zero, o próximo a gente precisa ter essa noção de 90, 90, e depois vem 180, né? Então, primeiro é π sobre 2. É importante a gente deixar o mesmo espaço, né, para ficar certinho o gráfico, até porque uma diferença por outro vai ser a mesma, mesmo vai ser uma constante, né? Aqui nós vamos ter π, tá? Aqui nós vamos ter 3π sobre 2, 3π sobre 2, e aqui nós vamos ter 2π. Aqui nós vamos ter 2π, tá? Então, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, ok? Então, vamos ter esses valores aí no eixo Y, né? Todos positivos. E agora? Agora a gente vai associar, né? Como a gente tem aqui no gráfico. Por exemplo, 0 em x é 0 em y. Então, aqui a gente já tem nosso primeiro ponto. Π sobre 2, π sobre 2 equivale a 1. Então, aqui, ó, a gente já tem nosso segundo ponto. Nosso segundo ponto é aqui. Terceiro ponto. Π equivale a 0, tá? 0 em x, π em y. Então, a gente marca aqui, né? Marca aqui, tá? No eixo x. Cadê o próximo? 3π sobre 2 equivale a -1. Então, aqui, ó, 3π sobre 2. Nós vamos fazer aqui ligando ambos, certo? E 2π vai equivaler a 0. Então, a gente marca 2π, né? Porque 0 tá aqui e 2π. Pronto, nós temos os pontos. Agora, a gente vai ligá-los, tá? No que a gente ligar, a gente vai perceber a formação de um desenho, muito importante pra gente. Aqui, nós ligamos, aqui e aqui. Perceberam o quê, né? Isso são as ondas, né? Como se fosse um comprimento de onda, né? Muito interessante, porque essa é uma função chamada periódica. O seno será sempre uma função periódica, tanto que o gráfico dele tem um nome especial, que é o gráfico senoide, né? Ele está muito associado a questões de períodos, que tem frequência, né? Que tem, é tipo infinito quase. São funções que não terminam, né? Tem esse período. Exemplos no dia a dia, né? De coisas que a gente pode utilizar aí na função dia a dia. Na função seno, que seria coisas que fazem rotações, por exemplo, relógio, né? O relógio, as voltas de um relógio, ó. As voltas de um relógio, o movimento que a Lua faz ao redor da Terra ou a Terra faz ao redor do Sol, tá? Esse é um movimento periódico, tá? Quais são os outros movimentos periódicos? O pistão de um carro ali, de um motor de um carro, tá? Vou desenhar aqui mais ou menos, tá? Pistão de um carro, o que mais periódico? Uma montanha russa que faz movimentos periódicos.
Faz de conta que isso aqui é uma montanha-russa, tá, meu povo? E girando o povo aqui. Esse povo aqui, enfim. Será que tá vivo? Mas aqui é uma montanha-russa. Esse é um movimento periódico. Por exemplo, a pressão arterial. Vou desenhar aqui, ó, um coraçãozinho. A pressão arterial também faz movimentos periódicos, né? E se utiliza de uma função seno para demonstrar isso, né? Que é um movimento periódico, ok? O que mais nós temos aí de movimento periódico? Além disso, nós temos, por exemplo, quando estivermos falando de um pêndulo, sabe, aquelas coisas de física, né? Nós temos a questão da força, I P está para cosseno de teta, essas coisas assim. A gente também pode utilizar, sim, função seno, tá? Esses são alguns exemplos de função seno do movimento, né? Da função seno, o que mais? O movimento circular uniforme, né? Movimento circular uniforme ou semicírculo, ó, circular, não necessariamente precisa uniforme, né? MCU, a gente tem, né, aquelas bichinhos, né, que rodam com frequência, ou polias que rodam uma na outra, ou que rodam assim, né? Temos as formulazinhas. Por exemplo, nós temos velocidade igual a 2π F, né? Ou então velocidade é igual a 2π F vezes R, né? Ou a gente pode utilizar aqui, não sei exatamente como, mas a gente pode utilizar nessas funções também. Delta S, né? Que é velocidade vezes tempo ou frequência, né? No caso aqui é o período, certo? Então a gente vai utilizar bastante essas fórmulas, né? V ao quadrado sobre R. Aí nós temos a força centrípeta, que é massa vezes a aceleração, né? Só que a aceleração é V ao quadrado dividido por R. A gente tem aqui a força centrípeta, força em direção ao centro, tá? Então nós temos esses exemplos, sabe, de movimento, que eu vou até colocar aqui, ó, função periódica, função senoide, função senoide, tá? Um movimento que tem a ver com os movimentos periódicos, tá? Periódicos, tá? Então, aqui, ó, pressão arterial, que é a mais comumente usada. Então, tem aqueles gráficozinhos, né, que é assim, né, QRST e tal, e a gente vê aí o batimento cardíaco, tá? Consegue visualizar se tem alguma anomalia, alguma coisa assim, tá? Então, essa aí, alguns exemplos da função senoide, né? A função seno presente aí no nosso dia a dia, tá? Então, dando seguimento, né, nós temos a função cosseno, tá? A função cosseno, o que nós temos sobre a função cosseno? Cosseno. Nós vamos ter que aqui na função cosseno, nós vamos ter o quê? Função seno, a gente tem aqueles valores. Na função seno, nós temos também, a gente vai usar, tá, o ciclo trigonométrico. A partir do momento que a gente já entendeu a proposta da função seno, a gente consegue compreender a da função cosseno também, tá? Então, sempre vai ser a fórmula canônica, né, f de x, vai ser igual a cosseno de x, tá? Cosseno de x pode estar entre parênteses ou não. Ok. Essa aqui é a nossa fórmula canônica da função cosseno. Ok. Fórmula canônica. Essa função a gente vai utilizar também o ciclo trigonométrico. Eu vou fazer só pequenininho aqui, ó, para a gente lembrar. Cosseno, consono, a gente tem um aqui.
Não tem zero. Aqui tem, só que é negativo. E aqui não tem, né? Zero. Pronto. Valores que variam de zero, de -1 a 1, também para a cosseno, certo? Então, nós vamos colocar novamente aqui aquela tabelinha de x e y, tá? A tabela x e y, tá ok? E aqui nós vamos colocar os valores de x para y. Então, de x nós vamos ter 0, tá? 0. Vamos ter... Ah, tá. Vamos colocar os valores de radiano, né? Como nós fizemos no outro. Então, 0, π sobre 2, né? Π e 3π sobre 2. 3π sobre 2. Além de 2π, tá? Além de 2π. Então, nós vamos ter esses valores aqui, tá ok? Esses são os valores da tabela. Tá meio torta, mas acho que dá pra ver, né? Dá pra visualizar. Então, qual é o valor de zero? Zero vai ser 1, né? Aqui zero. 0 graus aqui, né? Como se fosse 0 graus ou 0 radiano, tá? Só colocar aqui pra gente lembrar. Vai ser equivalente a 1, tá? Vai ser equivalente a 1. Π sobre 2 é 0, não é? Π vai ser -1, ok? Π vai ser -1. 3π sobre 2 vai ser 0, né? Já sabe. E 2π vai ser 1 novamente. Pronto, feita a tabelinha, a gente já sabe isso, tá? Já tá na cabeça. Agora a gente parte para o gráfico, né? Para o gráfico. O que nós vamos ter aqui no gráfico, tá? O gráfico a gente vai ter os valores, né? A gente sabe aqui que equivale 0, tal, aqui vale π sobre 2, aqui vai valer π, aqui vai ser 3π sobre 2, e aqui se a gente continuasse 2π, né? Eu já fiz o bichinho ali, enfim. Aqui nós temos para 0, aqui varia de 1, né? A -1, vamos colocar logo aqui, tá? A -1. 0 graus, ou 0 radiano, vai ser equivalente a 1 no eixo y. Então, nós vamos ter aqui um ponto aqui. Já temos um ponto, nosso primeiro ponto, tá? Próximo. Π sobre 2 equivale a 0. Então, nós vamos ter um ponto aqui, em π sobre 2, certo? Π equivale a -1. Então, ó, π equivale a -1. Então, nós temos um ponto aqui. 3π sobre 2 equivale a 0. Então, 3π sobre 2 equivale a 0, nós temos um ponto aqui. E 2π vai equivaler a 1. Então, nós temos um próximo ponto aqui. Ok, pessoal? Feito nossos pontos, agora é só ligar, muito tranquilo. Só ligar os pontos. Nós temos aqui, vai ser assim, né? Vai ser uma curvinha assim, tá? Uma curvinha assim. Ela vai descer essa curvinha, vai subir essa curvinha, tá? E nós vamos subir assim, tá? Subir assim. A gente podia subir assim? Podia, mas é assim, tá? Então, aqui, ó, a diferença do... É bem parecido os gráficos de função seno e função cosseno, no entanto, eles são diferentes, tá? Ele vai ter uma fórmula mais ou menos assim, né? Como se fosse um buraquinho e tal, a função seno. E a função cosseno, ela vai ser bem periódica mesmo, né? Bem periódica, bem delimitada, assim, parecendo uma frequência, um comprimento de onda, frequência, enfim. Vai ser basicamente isso. E a função seno, ela vai ser assim, tá? Tipo um U, assim, com as duas perninhas voltadas para fora, assim mesmo, certo?
Essa é a nossa função cosseno. Se a gente prolongasse aqui, ó, a gente teria o quê? A gente teria isso aqui, ó, que é bem parecido, que é porque a gente não terminou, tá? Senão ia ficar parecido com a função seno, só que ela é mais curtinha, né, em relação à função seno. A função seno é mais longa, ao meu ver. Não é porque a gente fez também o ponto pequeno, no ponto menos um e um, mas são parecidas, tá? Praticamente igual, tá? A diferença é que a função seno, ela vai começar ali no ponto zero, né? Ela começa no ponto de origem, a função seno, ó, começa no ponto de origem, depois vai para um, depois vai para o meio aqui, depois vai para negativo, menos um, e depois volta para cima, ó, tá? Ela começa no ponto de origem, tá? Colocou isso na mente, começa, e a função cosseno ela vai começar em menos um, tá? Ela vai começar em menos um e aqui ela começa no ponto de origem, ok? Então vamos para a nossa próxima e último tipo de função, né? Com essas relações métricas aqui. Nós temos a função do tipo tangente, né? A função tangente. O que nós vamos ter acerca da função tangente, tá? A função tangente, nós vamos ter aqui que f de x vai ser igual a tangente de x, tá? F de x vai ser igual a tangente de x, ok? Certinho. Só que essa é a nossa fórmula canônica. Só que vai ter algumas peculiaridades na na função tangente, justamente porque nós temos aqui que a função a função tangencial, né? Tangente. Lembrando que tangente, gente, ela é cortada assim, né? Tangentemente